Duas crianças são atropeladas na calçada da casa da avó por um motorista bêbado em Anápolis. Marina Demore. As duas crianças, Thiago, tiveram que ser levadas para o hospital. Uma delas teve fraturas expostas na perna, viu? O motorista acabou sendo preso em flagrante. Daqui a pouco a gente comenta sobre esse assunto. Tô te esperando então, Marina. E um menino de 10 anos morre afogado no lago em Montevidéu, no sudoeste do estado. Imagens de câmera de segurança mostram o momento da queda. Arildo Palermo. Nós estamos no lago onde esse incidente aconteceu durante o fim de semana. Um menino de 10 anos morreu afogado depois de cair aqui na beira do lago. Ele já é a terceira pessoa que perde a vida nesse local, que registra até 5 metros de profundidade em determinados pontos. A gente já volta trazendo os detalhes dessa história. Triste demais, viu, Arildo? E em Ipameri, na região sudeste do estado, um jovem de 20 anos morre depois de levar um tiro do padrasto. Aline Braga. Pois é, Tiago, o crime aconteceu porque, de acordo com testemunhas, a vítima teria ido tirar satisfações com o padrasto porque não aguentava mais ver a mãe ser agredida por ele. Final de semana violento. Obrigado por sua participação, viu, Aline? E uma mulher de 20 anos é presa transportando droga dentro de um ônibus na BR-364 em Jataí. A jovem viajava com o filho de apenas 2 meses. Os altos e baixos do preço do leite têm preocupado os produtores de Goiás. A instabilidade também vem no momento em que esses produtores têm visto subir e muito os custos de produção. Hoje é segunda-feira, 10 de agosto e o seu Jornal Anhanguera já está no ar. Meio-dia e 3, já estamos começando o seu Jornal Anhanguera e eu já quero firmar um acordo contigo para passar a semana inteirinha aqui com a gente, combinado? Boa tarde para você. Em Anápolis, 2 crianças foram atropeladas por um motorista bêbado. Elas brincavam na calçada da casa da avó. Ao vivo, a Marina Demore tem as informações para a gente. Marina, você já adiantou para a gente que esse motorista foi preso, né? Boa tarde. Isso mesmo, Thiago. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente. Vilmar Luiz da Silva Júnior, de 22 anos, é o motorista, então, que atropelou essas 2 crianças. Ele estava bêbado, fez o teste do bafômetro, foi preso em flagrante por lesão corporal culposa no trânsito e também por dirigir embriagado. Se condenado, a pena pode chegar a 3 anos. Ele já foi, segundo a polícia, encaminhado para o presídio daqui de Anápolis. Segundo os moradores da região ali do bairro onde tudo isso aconteceu, o Vilmar e outros 2 amigos que também estavam bêbados teriam descido uma avenida e perdido o controle da direção no carro em que eles estavam, né? O motorista perdeu o controle da direção, acabou invadindo a calçada da casa da avó do Jonathan e da Marielle, que são as 2 crianças que acabaram sendo atingidas. A Marielle Regina Rodrigues, de 3 anos, estava do lado de fora da casa. Ela acabou sendo arremessada, bateu a cabeça, desmaiou, foi socorrida pelos familiares e levadas para o hospital de urgências daqui de Anápolis. E o Jonathan Rodrigues Soares, de 9 anos, estava saindo do portão. E aí, na hora que o carro subiu na calçada, acabou prensando a perna dessa criança, desse menino de 9 anos, contra a parede. Ele também foi socorrido, mas teve que ser levado para o UGOL em Goiânia por ser um hospital mais especializado. Nós entramos em contato com os 2 hospitais. O Hospital de Urgências daqui de Anápolis disse que o estado de saúde da Marielle é estável, que ela está fazendo exames nesse momento e a gente também entrou em contato com o UGOL, que disse que o Jonathan está na clínica pediátrica do hospital em estado regular, consciente e respirando espontaneamente. Hoje de manhã eu até fui até a casa da família, conversei com a avó dessas crianças. Ela disse que foi uma cena desesperadora, que as 2 crianças estavam ali com todo mundo, brincando,
a família mora ali nas redondezas, então que elas estavam acostumadas a sair e entrar de casa a todo momento, que eles ouviram o barulho do carro, barulho do freio do carro, e que quando perceberam, a criança já estava ali prensada contra o portão, que foi uma cena desesperadora. Tiago, como eu disse, esse motorista estava bêbado, a avó das crianças disse que era visível a embriaguez, que ele mal conseguia ficar de pé. A gente vai seguir acompanhando então esse caso e aguardando também para saber o estado de saúde, né? Aguardando aí a melhora, a gente deseja melhoras para essas duas crianças vítimas da irresponsabilidade desse homem. Com toda certeza elas vão se recuperar logo. Agora, Marina, são cenas impressionantes aí, me deu uma dor no coração. Criança fazendo o que sabe fazer, que é brincar na calçada da avó. Não estava na rua, não estava em nenhum lugar errado, estava na calçada. E aí vem um irresponsável, bêbado, dirigindo um carro, vira cenário de guerra mesmo, claro, um motorista bêbado num carro desgovernado. Olha só que imagem chocante ali, as crianças estão no hospital. Agora não foi o único caso aí, né, Marina? Porque muitos motoristas flagrados bêbados aí em Anápolis esse fim de semana. Exatamente, Tiago. Uma operação da Polícia Civil prendeu, além desse motorista, né, que causou o acidente, outros 10 motoristas que estavam, né, com um limite aí de embriaguez acima do permitido, na verdade, num índice já que é considerado criminal, né? No total foram 53 motoristas flagrados bêbados que tiveram que pagar uma multa, tiveram a carteira de habilitação apreendida e 10 foram levados para a delegacia nessa operação que está acontecendo todo final de semana aqui em Anápolis. A Polícia Civil, a Delegacia do Trânsito aqui da cidade até faz o alerta, porque os acidentes de trânsito, né, 30% deles, segundo o delegado Manuel Vanderick, aqui na cidade, são causados por motoristas bêbados, então fica aí o alerta também, viu? Parece até mentira, com tanto de campanha que tem em relação à conscientização, 53 pessoas que ainda não fizeram a tarefinha de casa e não entenderam que direção e álcool não combinam. Até quando, hein? Obrigado por sua participação, Marina, bom trabalho para você. Um menino de 10 anos morreu afogado num lago em Montevidéu, no sudoeste do estado. Assunto para o Arildo Palermo, que está ao vivo, inclusive, pertinho do lago onde tudo aconteceu, né, Arildo? Cenas, inclusive, registraram o momento da queda. Boa tarde para você. Mas daqui a pouquinho ele volta, então, para contar para a gente o que aconteceu lá em Montevidéu. Imagens de câmera de monitoramento registraram o momento em que um menino de 10 anos cai nesse lago, que ele fala em frente. A gente só vai restabelecer o contato do Arildo ali, para ele voltar com a gente. A gente está vendo, inclusive, as imagens ali. Ó, vamos mostrar o momento em que ele cai. E aí a família liga para os bombeiros desesperada. Já estabelecemos o contato com o Arildo. Arildo, fala para a gente sobre esse caso que a gente está acompanhando agora. Então, esse menino, infelizmente, foi encontrado morto. É isso, boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde a você e a todos que começam a semana aí com a gente, infelizmente abrindo a segunda-feira com uma notícia tão triste, né? O Matheus de Souza Ferreira, de 10 anos de idade, saiu de casa no último sábado para comprar doces em um mercado que fica aqui perto do lago. No caminho, ele passou aqui, ó, por essa beira do lago e acabou caindo exatamente nesse... Bom, a gente vai ter que resolver essa questão do problema com o microfone do Arildo, mas daqui a pouquinho ele volta então, porque eu estou muito curioso. Eu, por exemplo, não tinha visto ainda a foto desse menino de 10 anos, menino novo ali, certamente tinha saído de casa, como o Arildo bem disse, para comprar doce, e aí acabou numa fatalidade. A família ficou desesperada. Daqui a pouquinho o Arildo consegue então voltar com a gente com todas as informações completas. Deixa eu mudar de assunto agora, um assunto triste também, porque em Ipameri, na região sudeste do estado, um jovem de 20 anos morreu depois de levar um tiro do padrasto. Quem traz todas as informações pra gente é a Aline Braga. Fim de semana violento aí na sua região, né, Aline? Boa tarde.
Infelizmente, né, Tiago, fim de semana bastante violento aqui na cidade, um crime que chocou toda a comunidade lá de Ipameri, cidade que fica a 60 quilômetros aqui de Catalão. E tudo aconteceu, de acordo com testemunhas, porque a vítima estava cansada de ver o padrasto agredir a mãe dele. Daí no sábado à tarde, esse garoto que a gente está vendo aí a foto dele, ó, o Giovanni Martins Lemes, ele teria saído de casa para tirar satisfações com o padrasto. Os dois acabaram se encontrando numa rua lá na região central da cidade e o jovem desceu da moto com uma faca e foi em direção ao autor. A hora que o autor percebeu o jovem chegando perto, ele simplesmente sacou o revólver e efetuou o disparo. O jovem acabou morrendo no local, nem foi socorrido, ele morreu no local e o autor acabou fugindo, ele está desaparecido até agora, é um homem de 59 anos de idade. A polícia já está investigando esse caso, vai intimar várias pessoas para prestar os esclarecimentos, para prestar depoimento ainda hoje à tarde e quem souber o paradeiro desse homem aí pode entrar em contato com a polícia através do 190 que vai ajudar nas investigações, né, Tiago? Infelizmente, um crime bárbaro envolvendo família lá em Ipameri. Com você. Triste demais, a gente segue de olho nessa história e você, por favor, Aline, nos atualize qualquer posição da polícia. Obrigado por sua participação. Um motorista da Secretaria de Saúde de Porangatu morreu num acidente na BR-153. A gente vai para lá agora, então, conversar com o Tiago Costa, que tem os detalhes dessa história. Ele estava vindo para Goiânia, é isso, Tiago? Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde para quem está acompanhando a gente. Olha, é isso mesmo. Ele estava indo para Goiânia, saiu daqui de Porangatu e levava testes de pacientes aqui de Porangatu que tinham feito testes para Covid-19. Esse motorista, que era um dos mais antigos aqui da Prefeitura de Porangatu, levava esses testes para o LACEN quando um caminhão teria invadido a pista contrária e atingido, então, o veículo que o Gerismar Teixeira de Araújo dirigia. Uma outra pessoa que não teve o nome revelado estava com o Gerismar no momento do acidente e foi socorrida com vida e levada para a UPA de Ceres. Esse acidente aconteceu próximo a Jaraguá. Agora a prefeitura daqui de Porangatu, emitiu uma nota de pesar comunicando a morte desse homem, então, como eu disse, que era um dos motoristas mais antigos aqui da prefeitura. Diz que o acidente vai ser investigado pelos órgãos competentes, que lamenta a morte do seu Gerismar e que está prestando todo o apoio à família. Agora, Tiago, esses exames da Covid-19 que estavam dentro desse carro, que infelizmente teve essa tragédia aí com a morte desse motorista, esses exames ficaram lá no local. A Secretaria de Endemias foi até lá, verificou que eles não ficaram perdidos. Resumindo, não vai ser necessário que as pessoas daqui de Porangatu que fizeram esses testes, que estavam sendo enviados para o LACEN, refaçam esses testes, porque a Secretaria de Saúde daqui de Porangatu conseguiu recuperá-los e agora vai enviar esses testes para o LACEN em Goiânia. Tiago. Tá certo. Obrigado por sua participação, viu, Tiago? Bom trabalho para você. Vamos voltar lá para Montevidéu para saber se a gente já restabeleceu o contato com o Arildo Palermo, que estava dizendo sobre a queda em um lago de um menino de 10 anos. Infelizmente, esse menino foi encontrado morto. Vamos ver se a gente consegue agora. Arildo, é com você. Oi, Tiago, agora sim conseguimos conversar com o pessoal de casa, comunicação restabelecida. Olha só, eu estava falando que o menino de 10 anos passou aqui pela beira do lago quando foi comprar uns doces no fim de semana, caiu e não foi mais visto. A mãe dele registrou um boletim de ocorrência e a partir daí começou uma operação integrada entre a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Conselho Tutelar e o Corpo de Bombeiros para encontrar, o Matheus. Ele estava desaparecido depois de cair aqui no lago. E as imagens capturadas aqui, por uma câmera do circuito de segurança de uma casa que fica aqui na esquina, registraram exatamente o momento que o menino passa pelo lago. Dá para ver que ele passa, ele volta. Em determinado momento ele se abaixa ali na beira do lago. Não se sabe se ele foi brincar, o que aconteceu, se ele ficou curioso, molhar os pés. Ainda não se sabe o que levou ele a abaixar ali no cantinho e aí ele caiu no lago. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar essas causas, o que teria acontecido. E nós conversamos com o delegado que está à frente dessa investigação. Vamos ver o que ele disse.
imagens próximas, testemunhas, uma série de diligências estão sendo tomadas para que nós possamos concluir as investigações, estabelecendo quais são as causas, qual o motivo, até porque se trata da terceira morte naquele lago. Nós tivemos uma outra este ano, tivemos uma primeira morte há 5 anos atrás, então, portanto, a Polícia Civil fará todos os esforços necessários para apurar esse caso e estabelecer as causas desse afogamento. Pois é, Tiago, como o delegado falou aí na entrevista, é o terceiro caso de pessoas que perdem a vida aqui nesse lago. Ainda nesse ano, um jovem de 17 anos também morreu aqui no local. Há pouco nós conversamos com os vizinhos aqui da volta. Eles disseram que ficam bem preocupados pelas suas famílias, né, pelas crianças, porque aqui a gente pode ver o lago, não tem nenhuma fiscalização, também não tem nenhuma grade de proteção, evitando aí, né, que as pessoas cheguem até a beira. Existem algumas placas espalhadas aqui pela beira, pela volta, mas são placas pequenas que dizem que o banho é proibido. Então o pessoal aqui da volta está bem preocupado com essa situação, porque são mortes, né, recorrentes. Nós conversamos também com o engenheiro civil responsável aqui pelo lago. Ele trabalha pela prefeitura aí, né, de Montevidéu. Ele disse que é necessário a conscientização dessas crianças por parte dos pais em casa, para que essa cultura vá se mudando e que esse lago, apesar de ser bonito, de ser um ponto turístico aí da cidade, ele é apenas para ser admirado, não é para tomar banho. A prefeitura disse ainda que vai fazer algumas campanhas de conscientização pelas redes sociais para que essas informações cheguem até os pais, até as crianças e que outras situações dessas possam ser aí evitadas. Então, Matheus de Souza Ferreira, de 10 anos, foi a última vítima no último sábado aqui no Lago Municipal de Montevidéu. Tiago, é com você no estúdio. Triste demais, Arildo, e como você bem ressaltou, a terceira vítima aí. Obrigado por sua participação, bom trabalho aí em Montevidéu, viu, Arildo? 2 pessoas morreram em um acidente na GO 139 em Caldas Novas neste final de semana. O casal estava em uma moto que bateu de frente com um caminhão. A motocicleta ficou completamente destruída. Nela estavam Iomar de Souza Nascimento, de 40 anos, e Rosa Lúcia Firmino de Oliveira, de 45. Os dois morreram nesse acidente na GO 139, próximo a Caldas Novas. Segundo a polícia, a moto em que o casal estava bateu de frente em um caminhão que seguia no sentido contrário. Quando os bombeiros chegaram ao local, condutor e garupa já estavam mortos. O motorista do caminhão saiu ileso. Com a força do impacto, parte da suspensão dianteira da moto ficou presa ao caminhão. A Polícia Rodoviária Estadual precisou controlar o trânsito durante o trabalho da perícia. Os corpos foram levados para o IML de Caldas Novas e liberados para as famílias. Os dois foram sepultados no município. A polícia vai apurar as causas do acidente. O motorista do caminhão foi levado à delegacia, prestou depoimento e foi liberado em seguida. Ele disse que a motocicleta invadiu a contramão. Aê, vinhetinha do Acho Meu Pet. A gente vai ver uma foto aí, ó. Vamos rodar. Esse aí é o Thor, que você está vendo aí agora. Ele sumiu em Rio Verde, perto de um Pesque Pague, na GO 210, entre Rio Verde e Santa Helena. Quem tiver informação sobre o Thor, é só entrar em contato com a Márcia pelo telefone 64 99606 6789. A polícia prendeu um homem por furto e roubo de gado em Cristalina, na região leste do estado. Com ele foram encontradas 14 cabeças de gado furtadas de uma fazenda. O Marcos Moreira está ao vivo com a gente e tem os detalhes sobre isso. Como é que a polícia encontrou esses animais furtados, hein, Marcos? Boa tarde. Oi, Tiago. Boa tarde para você, boa tarde a quem está em casa. Então, eles encontraram após uma operação do COD, que é o Comando de Operações de Divisas, viu? Lá na zona rural de Cristalina, aqui próximo a Lusiânia. Eles fizeram essa operação, encontraram a fazenda aí com essas 14 cabeças de gado e só descobriram que elas não pertenciam ao suspeito quando foram conferir aí a nota do rebanho, os documentos, né, que comprovariam, no caso, que esse rebanho era desse suspeito.
Ele, inclusive, já é reincidente nesse tipo de crime e ele foi preso e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil de Cristalina. E os animais avaliados em 50 mil também foram apreendidos. Agora, a gente lembra que nós demos aqui na semana passada a informação que a Polícia Civil do Distrito Federal desarticulou uma quadrilha na semana passada, acusada aí de cometer esse mesmo tipo de crime aqui na região, que é o roubo e furto de cargas e também de gado. Ao todo foram cumpridos 17 mandados de prisão preventiva e prisão temporária, e também buscas e apreensões nas casas desses bandidos. No total, Tiago, 13 pessoas foram presas. Tá certo, obrigado por sua participação, Marcos, falando ao vivo de Lusiânia. Abraço para você, bom trabalho, Marcos. Aliviar, 12h20, a gente começou bem tenso esse jornal, né? Vamos colocar um sorrisão no rosto, porque agora tem a sua participação. Eu começo com o José Carlos de Catalão. Ah, calma, você tá vendo aqui? Eu no J1, esse negócio super bonito aqui atrás, é para você participar com a gente no QVT. Lá vai ter esse íconezinho para você mandar foto pra gente. Quer aparecer aqui no Jornal Anhanguera? Agora é a hora, sem desculpa nenhuma, pra gente ver a sua foto. E a gente já abre então com essa foto dele que fez do amanhecer na represa do Clube do Povo. Que paz por aí, hein? Olha que foto linda, que foto bonitona. Deixa eu trocar a foto agora, porque agora é a vez da Maria de Fátima. Ela fez esse registro de uma pescaria lá no Lago Corumbá 4, em Abadiânia. Ela contou pra gente que é de Anápolis e que foi com a família curtir toda essa beleza. Agora, dona Maria, eu desafio a senhora a mandar a foto do peixe, hein? Cadê? Tem participação agora de Silvânia. Ela mora em Santa Helena, no sudoeste do estado, e mandou pra gente a foto do pôr do sol. Olha só que fotona, eu acho muito lindo ver tudo isso aqui no Jornal Anhanguera. Mais lindo ainda é a participação de quem está em casa, viu? Será que vai ter abraço para você agora? Já mandou aqui o seu pedido? 62985455555. Dona Neuza de Anápolis, abraço para a senhora. Lázaro em Pameri de Goiás. Nélio Araújo de Caldas Novas. Regilene de Quirinópolis. Abraço para todo mundo aqui assistindo o Jornal Anhanguera nesta segundona. Osvaldo de Anápolis. Dona Marina e Luciene de Anápolis. Ó, Anápolis em peso aqui com a gente. Maria Lúcia de Itumbiara, Ivan Cunha de Lusiânia, Rinaldo de Itumbiara, Valdivino Ferreira de Anápolis e José Orlando de Valparaíso. Quero mandar um abraço para você, quero saber o seu nome, quero te conhecer aqui no Jornal Anhanguera. 62985455555, meio-dia e quase 23, vai virar o reloginho agora. Vamos para o intervalinho comercial? A seguir eu te conto que uma mulher de 20 anos foi presa transportando droga dentro de um ônibus na BR-364 em Jataí. A jovem viajava com um filho de apenas 2 anos. Os detalhes eu te conto daqui a pouco. E já na região do entorno, um homem foi preso e uma adolescente apreendida por suspeita de tráfico de drogas no povoado de Três Vendas, perto de Lusiânia. Daqui a pouquinho, então, todos os detalhes. E agora, o Otávio Paixão, de Ceilândia, no Distrito Federal, chega para chamar o intervalo. Fique ligado.